Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de Marcos, versículo 21, e vamos ler até o versículo 34. Evangelho de Marcos 4, do 21 ao 34. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Senhor Deus, pedimos a tua bênção, clareza, vinda do teu Espírito para as nossas mentes e também operação deste mesmo Espírito bendito em nossos corações, a fim de que a palavra seja injetada neles e ela se espalhe por nossa mente, por nossos corpos, e que possamos viver aquilo que ela nos ensina. Nos ensine a sermos uma igreja fiel, uma igreja que está comprometida com a tua palavra e com o teu propósito. Que os nossos propósitos, Senhor, estejam sujeitos à tua vontade para nós, para a nossa igreja em particular. Senhor, que sejamos alcançados mais uma vez pela palavra, que sejamos edificados, nutridos por ela e movidos para vivermos para ti e servirmos ao Senhor para a glória do teu nome, para que os homens vejam. Permita, Senhor, pela tua bondosa vontade, que não estejamos debaixo de um alqueire ou debaixo de uma cama, mas que o mundo veja que somos comprometidos com o teu reino e somos divulgadores, proclamadores dele. É isso que nós choramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegamos à segunda parte do capítulo 4 de Marcos, em que Jesus continua tratando do mesmo assunto que começou falando sobre a parábola do semeador. Aqui, anteriormente, vimos no capítulo 4, verso 1 até o verso 20, que Marcos está trabalhando com uma parábola e está trabalhando com a explicação dessa parábola. Vimos que Jesus está falando dos corações, que são simbolizados pelos solos. Vimos que os solos simbolizam aquele público que geralmente ouvia Jesus pregar, que eram seus discípulos, as multidões, os fariseus e escribas, e que cada solo daquele correspondia a um público que ouvia Jesus. Jesus explica essa parábola aos discípulos e, como em outros momentos, outras parábolas também foram ensinadas e explicadas aos discípulos, conforme o próprio Marcos nos diz aqui no versículo 34. Mas quando nós lemos do verso 21 até o verso de número 32, nós vamos perceber que Marcos usa um argumento literário chamado de sanduíche, argumento sanduíche. Marcos faz muito isso no seu evangelho.
O que quer dizer isso? Perceba que, ao concluirmos a parábola do semeador, no versículo 20, se tirarmos da nossa vista por um instante o verso 21 até o verso de número 25, nós temos a continuidade do discurso de Jesus tratando sobre sementes. Isso vai acontecer na parábola da semente e na parábola do grão de mostarda. Então Jesus continua falando sobre o que começou a falar na parábola do semeador. Mas há uma diferença. O que Jesus está chamando agora de semente na parábola da semente e na parábola do grão de mostarda não é idêntico ao que ele está chamando de semente na parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus está falando da palavra pregada, anunciada, ensinada. Nessas outras duas parábolas, Jesus está falando do reino de Deus. Assim como está falando também do reino na parábola da candeia. Dito isso, precisamos também nos lembrar de uma coisa importante, ou de algumas coisas importantes, antes de entrarmos no texto. Meus irmãos, vivemos em tempos em que se mede o sucesso de alguém pelos números, pelo poder e pela visibilidade. O que não aparece, o que não se mostra, o que não se revela, o que não se manifesta, não conta. Você é à medida do que você é visto, do que você é exposto. E muitas pessoas pagam um alto custo para isso. Ainda essa semana eu vi a entrevista de uma ex-atriz da Rede Globo que foi morar em outro país, um país europeu, dizendo que estava buscando uma vida normal, porque ali os seus filhos podiam ir ao shopping, podiam andar em transporte coletivo, podiam estudar numa escola comum. E no Brasil isso não era possível. A mesma atriz buscou fama, buscou carreira, buscou trabalhar em grandes empresas de comunicação e de entretenimento no país e cansou-se disso. Essa é a cultura que nós estamos vivendo no nosso tempo. O sucesso é medido por números. Se mede uma empresa pela quantidade de clientes que ela tem, pela quantidade de dinheiro que ela consegue levantar, pela sua receita. Se mede muitas vezes uma igreja pela quantidade de membros que ela tem. Se ela tem milhares de membros, centenas de membros, então aquela, presumivelmente, é uma boa igreja. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas não é isso que Jesus nos ensina a respeito do reino de Deus. Nós vamos observar aqui. O reino de Deus não se submete a esse tipo de lógica. Ele cresce em silêncio e sua presença é mais profunda do que o olhar humano pode alcançar. Nós observamos e nós não percebemos Deus fazendo o seu trabalho. Deus dando crescimento ao seu reino. O reino de Deus cresce silenciosamente. No tempo de Jesus, muitos esperavam um reino político, um Messias político. Eles queriam libertação. Os judeus queriam sair debaixo do jugo de Roma. Queriam uma redenção política, não queriam a redenção dos seus pecados. Então eles aguardavam a manifestação de um Messias que pudesse ser o que Ciro foi para o povo de Israel ao libertá-lo de Babilônia. Eles queriam glória nacional, não transformação espiritual. Mas Jesus revela que o reino vem de outro modo, irmãos. Jesus revela que o reino não vem por espada, mas por semente. Não vem por exércitos, mas pela fé. Em Marcos 4, Jesus descreve o reino em 4 parábolas. Nós vimos a primeira, do verso 1 ao verso 20, que fala da recepção da palavra. Como a palavra é exposta, as sementes são lançadas nos solos em abundância e como isso é recebido. Do verso 21 ao verso 32, ele mostra o modo de agir do reino. Em primeiro lugar, ele revela que o reino está oculto. Em segundo lugar, ele revela que o reino cresce silenciosamente. Em terceiro lugar, Jesus revela que o reino triunfa irresistivelmente. Nada pode deter o reino de avançar. Essas parábolas foram dadas para encorajar os discípulos, observe, que veriam pouca glória e muita oposição no seu trabalho. Pouca glória e muita oposição. Essa parábola, ou esse conjunto de parábolas, também servia para emitir juízo àqueles que estavam ouvindo a pregação de Jesus e estavam invalidando a verdade que estava sendo anunciada. Elas nos lembram que a vida cristã não é
feita por resultados imediatos, mas pela confiança contínua no poder de Deus. Sabe por quê? Porque você vai fracassar muitas vezes. Sabe por quê? Porque você vai sair desse culto dizendo: amanhã eu vou ler o Evangelho de Marcos. E na terça-feira você não vai ler mais. Sabe por quê? O ano vai virar, vai entrar 2026, e você vai dizer: esse ano vai ser diferente. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler mais livros, eu vou orar mais, eu vou vir para o culto de oração 6 da manhã. Vou estar aqui com o presbítero Leandro toda quarta-feira. O Leandro disse que na quinta é a sopa com o pastor e na quarta é o pão com o presbítero de manhã, na quarta-feira. Na terceira semana você já não vai vir mais, você vai fracassar. Você vai fracassar. O reino de Deus não é feito por resultados imediatos, mas pela confiança contínua no poder de Deus. Mesmo fracassando, nós temos a confiança de que é Ele que nos sustenta. Não são as nossas obras. Não é a nossa força de vontade. Não é o nosso pensamento positivo. Não adianta cruzar os dedos. Vamos lá. Verso 21. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem para antes ser colocada no velador? Precisamos entender todas as figuras aqui postas. Primeiro, Jesus profere uma parábola chamada parábola da candeia. Isso deve chamar muito nossa atenção, porque isso não é aleatório e Marcos não está registrando sem uma intenção discursiva. Marcos tem uma intenção discursiva. Marcos está intencionalmente sendo persuasivo na forma que selecionou as histórias e organizou essas histórias no Evangelho. Ele não foi lembrando das histórias, eu vou colocar isso aqui agora, isso aqui agora. Não foi assim. As narrativas, as histórias estão sendo construídas, postas intencionalmente para levar o leitor ou a comunidade marcana, como os teólogos do Novo Testamento dizem. Possivelmente ele escreveu para uma comunidade que ele pastoreava. Então a ideia é que ele queria contar da melhor forma como Jesus veio, como Jesus viveu ministerialmente, como ele morreu e como ele ressuscitou. Então Marcos organizou isso de forma muito consciente. Nós estamos vendo isso. Vimos na semana passada que quando o texto diz aqui que Jesus sentou e começou a ensinar no barco, no grego, meio aparentemente desconcertado de Marcos, está registrado que ele sentou no mar para ensinar. Como é que uma pessoa senta no mar para ensinar? Obviamente, a tradução está correta, ele sentou no barco, mas a ideia do grego, ele sentou sobre o mar para ensinar. Por quê? Porque o salmista diz que Yahvé assenta-se sobre as águas. Então o que é que Marcos estava dizendo? Jesus é divino. Jesus é Deus. E agora o próprio Jesus dizendo uma parábola chamada parábola da candeia, devemos nos lembrar que no Antigo Testamento, isso é mostrado nos livros de Samuel, Yahvé é mostrado como candeia do seu povo. Deus é mostrado várias vezes nas Escrituras como luz do seu povo. João começa o seu evangelho dizendo: ele é a luz. O próprio Jesus disse no evangelho de João: eu sou a luz. Então a ideia de luminosidade está muito ligada à santidade e à glória de Deus. O apóstolo vai dizer que Deus é o Pai das luzes, o originador da luz, em vários termos, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando. Então, quando Jesus fala a parábola da candeia, ele também está confirmando ou afirmando a sua divindade. E o avanço do seu reino, por conta do seu ministério terreno, que é fundamentado na sua divindade e na sua humanidade. O que devemos saber aqui também, além dessa questão da candeia, que era um recipiente de barro pequeno, com uma alça, como uma pequena lamparina, e era utilizado para iluminar os ambientes domésticos. As casas, como nós já vimos, eram casas de um ambiente só, que eram multiuso. Os móveis, durante a noite, serviam para uma coisa, durante o dia serviam para outra coisa. No mesmo lugar onde o povo dormia era a cozinha, era a sala durante o dia. Então, colocar uma lâmpada ou uma candeia sobre um velador iluminava realmente toda a casa quando escurecia.
Jesus está usando aqui uma figura muito importante para falar da importância da igreja no reino de Deus. Porque lembremos que o mesmo Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, também disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Nós refletimos essa luz que é originada em Cristo. Então o velador era um móvel mais ou menos parecido como esse, onde estão os copos aqui, mais alto, e a lâmpada ficava em cima. E aí Jesus usa aqui mais duas figuras, a cama e o alqueire. O alqueire, um cesto de medida, não tinha sentido você acender o fogo da candeia e colocar o alqueire emborcado em cima da candeia. Qual é o sentido? Como é que aquela luz iria iluminar a casa se ela estava ali bloqueada pelo alqueire? Qual é o sentido colocar a candeia debaixo da cama, de uma esteira, ou de uma cama de madeira de baixa altura, como nas casas mais sofisticadas de Cafarnaum? Qual era o sentido? Não tinha nenhum sentido. Nenhum sentido. É como você comprar um celular e não querer usar, deixar ele desligado, e você precisa dele. É como você comprar um carro, mas sempre andar de ônibus e nunca tirar ele da garagem. Qual o sentido de você ter uma coisa que tem uma finalidade, você não faz o que deve com aquilo? Jesus está nos ensinando aqui exatamente a respeito do seu reino, ou do reino de Deus. Veja o verso 22. Pois nada está oculto senão para ser manifesto. Se Jesus está falando do reino, e que o reino de Deus não pode estar escondido, figurativamente, debaixo de um alqueire ou debaixo de uma cama, e depois ele nos diz, nada está oculto, ele não está falando dos seus pecados, ele está falando do reino. Ok, irmãos? Está falando do reino. O reino não ficará oculto. Ele precisa ser revelado, mostrado, manifesto. E como é que o reino de Deus é manifesto na terra? Por meio da igreja. A igreja não é o reino, mas ela proclama o reino. Ela anuncia o reino, ela anuncia a vontade de Deus para todas as esferas. Percebe que isso é muito mais do que fincarmos uma bandeira política? Percebe? Isso não é escolhermos um partido, não é escolhermos um candidato. É anunciarmos quem Deus é, o que é o seu evangelho e o que o evangelho promove no mundo dos homens, na cidade dos homens. Deus quer que seu reino avance, e o reino avança quando o seu povo proclama as suas verdades. Por isso, mais uma vez, Jesus volta àquela frase que fora usada anteriormente na parábola do semeador. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está mais uma vez reiterando, o reino inicia-se pela audição. O reino avança, em primeiro lugar, pela audição, porque a dinâmica do reino é palavra, audição. Consequência disso, vida vivida segundo a palavra pregada, segundo a palavra ensinada. O ministério de Jesus é regado pela pregação. Era o centro do ministério. Era o centro do ministério apostólico. A pregação, o ensino da palavra de Deus. Porque é assim que o reino de Deus avança. É assim que a igreja avança. A pregação. Quando a igreja vai abandonando a pregação, ela vai se portando rebeldemente e de modo infiel contra Deus. Quando os pregadores abandonam a pregação, eles também vão retroagindo no propósito que Deus estabeleceu, que a igreja avança com a pregação. O texto continua, verso 24. Então lhes disse, atentai no que ouvis. O que é que diz agora? Vos medirão também. Ok. Jesus está usando agora uma outra figura. Havia um tipo de medida naquela época através de uma espécie de pá. Então a pá pegava sementes, grãos, e ela era uma espécie de medida. Então, quando a pá levantava aqueles grãos, colocava em algum outro lugar, já sabia-se qual era a medida que estava ali. Então, por isso que Jesus está dizendo, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos também medirão. Jesus está dizendo isso para os fariseus. E Jesus está dizendo isso para os discípulos também. Jesus está dizendo qual é o nível de compromisso que vocês têm.
Qual o nível de compromisso que vocês têm em continuar me seguindo para me ouvir e não querer praticar o que eu digo? Qual é o nível de compromisso que vocês têm me seguindo e tentando cumprir o que eu digo? Qual é o nível? Até onde vai? Vocês têm um solo que se assemelha a rochas, a pedras, a espinhos, que quando chegar a dificuldade, o problema, vai abandonar as verdades do reino? Ou verdadeiramente vocês são um bom solo, que quando minha palavra cai ali, ela vai germinar? Eu expliquei isso na semana passada, de que o coração dos discípulos é tratado na parábola do semeador, é o solo bom, não os outros. Os outros solos não representam a igreja. O solo bom é que representa a igreja. A semente cai e ela gera muito fruto. Aquela verdade vai ser reprisada aqui nas parábolas das sementes que estão contidas nesta porção que nós estamos observando. Então Jesus diz o seguinte à igreja: observem o padrão que vocês têm. Vocês são candeia, vocês são luz. O reino de Deus deve avançar, iluminando todos os lugares onde nós estamos. A igreja deve estar no velador, não no alqueire, não debaixo da cama. A luz da igreja deve ser vista, porque à medida que a luz da igreja é vista, o reino de Deus avança e Deus é glorificado. Deus é santificado entre os homens. Calvino, falando sobre essa parte do texto, irmãos, diz o seguinte: Cristo nos ensina que o evangelho, ainda que agora pareça desprezado, há de brilhar em plena luz. Deus permite que a verdade seja momentaneamente obscurecida, mas no tempo certo ela resplandecerá. Às vezes você pensa, mas eu estou evangelizando tanto tempo um vizinho, um filho, um amigo, um cônjuge. Parece que não tem resultado. Há tanto tempo eu estou investindo nisso, parece que eu não vou desistir. Esse trecho nos ensina sobre isso. Esse trecho nos ensina que os seus olhos não verão o que Deus está fazendo. A princípio. Os seus esforços podem parecer inúteis, mas o texto está dizendo: não são inúteis. Não são inúteis. Perseverem em anunciar as verdades de Deus. Algumas coisas aqui para nossa instrução, irmãos. Aqui na parábola da candeia, aprendemos que o reino de Deus não é privado. Muitos desejam viver uma fé discreta. Tem muita gente secreta de Jesus por aí. 007 do reino dos céus. Não. A fé cristã não é privada. Muitos querem viver de modo escondido, para não se comprometer. No trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, no mercado. Mas Jesus diz que a luz foi feita para ser colocada no velador, não no alqueire. Apareça, cristão. Apareça. Quem fica em cima do muro cai do lado errado, viu? Sempre. Quem fica em cima do muro sempre cai do lado errado. O cristão é portador dessa luz. Então essa luz deve resplandecer no seu lar, no seu trabalho, na sua cidade. Uma fé escondida é uma fé negada. Ok? Uma fé escondida é uma fé negada. Aprendemos também que Jesus nos chama a ouvirmos seu ensino com discernimento, com diligência. A palavra não é um ruído religioso, irmãos. A palavra de Deus sendo ensinada e lida é a voz de Deus para a igreja. Deus está falando, como nós estamos lidando com as orientações vindas da boca de Deus. Quando tratamos a pregação com descuido, quando perdemos a sensibilidade para ouvirmos o que Deus está anunciando, quando menosprezamos a leitura das Escrituras, a meditação nelas, há muitos cristãos que estão assim, talvez alguns de vocês estejam assim. Por serem relapsos, por não estarem dando atenção devida ao que Deus diz, por meio de sua palavra pregada e sua palavra escrita. Há muitos cristãos que vivem confusos, porque não estão atentos ao que Deus está dizendo à igreja.
Não foi só uma ou duas vezes que eu tive que orientar cristãos sobre coisas que eu vinha ensinando há muito tempo. Isso acontece por causa de um excesso de distração no que está acontecendo no culto e o que acontece na sua vida como crente. Esteja atento. Há muitos cristãos confusos porque acham que Deus não está dando a diretriz correta, ou Deus ainda não falou. Deus não se cala, irmãos. O seu ouvido é que pode estar com Walkman. Lembra de Walkman? É o novo. Andava com ele pendurado assim na calça. Abra seus ouvidos para o que Deus está dizendo. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes e muitos ruídos, e não esteja ouvindo o que o Senhor está falando. Aprendemos também que a luz não apenas ilumina, irmãos. A luz julga, porque a luz expõe. A luz expõe. Se você está fazendo algo a baixa luz ou nenhuma luz, e ali a luz chega, ela ilumina o ambiente, o que era feito às ocultas agora foi iluminado. A luz expõe, a palavra de Deus expõe as trevas do coração e as trevas do mundo. Quando o evangelho entra em nós, ele revela o que é verdadeiro e o que é falso dentro de nós, irmãos. Quando o evangelho penetra o nosso coração, o evangelho mostra o que é santo e o que é pecaminoso dentro de nós. A palavra não apenas consola, ela confronta, ela corrige. Por isso, na igreja, deve ser um lugar que temos esta luz. E luz no Evangelho de João, por exemplo, é um sinônimo de verdade, onde o pecado é tratado e a verdade é proclamada sem disfarces, a bênção de Deus estará ali. Porque Deus é o Deus da verdade. O reino de Deus é revelador. Ele não apenas mostra a verdade de Deus, mas também revela quem somos diante dessa verdade. A pregação verdadeira do Evangelho expõe a verdade de Deus e expõe o nosso próprio coração. Veja o verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus está ensinando que o reino cresce de modo silencioso e soberano. Jesus não está preocupado em tocar a trombeta. Ele sabe que a palavra injetada no solo fará com que haja crescimento. Isso leva tempo. Não é à toa que ele usa a parábola do semeador. Não é rápido. Mas está acontecendo. Então, minha irmã, você que tem dedicado sua vida, os anos de sua juventude aos seus filhos, para ensiná-los a palavra de Deus, que tem sentado com eles, orado com eles, lido para eles, e no outro dia de manhã você vê aquela criatura de Deus pecando terrivelmente. Essa palavra é para você. O reino de Deus cresce de modo invisível e silencioso. Mas Deus está operando. Deus está fazendo. Meus irmãos que têm filhos afastados do Evangelho de Deus, que têm orado, na medida do possível, têm falado para os seus filhos a verdade de Deus, com amor, com discernimento, com sabedoria. Se muitas vezes você acha que o trabalho tem sido inútil, essa palavra é para você. O reino de Deus cresce silenciosamente e de modo invisível. Continue, persevere. Faça o que tem que ser feito. O semeador lança a semente, mas o crescimento está fora do seu controle. Certo? Nós lançamos as sementes,
Mas o crescimento não depende de nós. Depende de Deus. E o texto é muito bonito. O que Jesus diz aqui é muito bonito. Ele diz assim: como se um homem lançasse a semente, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O homem jogou a semente, fez todo o trabalho. Fez os canteiros, plantou e semeou. Dormiu, acordou, dormiu, acordou, dormiu, acordou. O negócio não estava lá, não aparecia, isso não vai dar certo. E depois começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, começa a tornar-se um fruto, começa a tomar uma proporção maior. Como é que isso é possível? O meu trabalho foi apenas colocar aquela sementinha ali. Não pertence a você o crescimento. Pertence a Deus. Apenas a Deus. Essa parábola, irmãos, encoraja os discípulos a terem paciência, assim como nos encoraja também. O reino é obra de Deus. O reino não é obra de estratégias humanas. Nós apenas semeamos. E esperamos Deus dar o crescimento. O semeador deve confiar que a semente vai crescer. O semeador cristão deve confiar que a palavra tem poder próprio. O poder da palavra não depende de você. Ela tem poder próprio. E Deus trabalha mesmo quando tudo parece parado, inerte. Deus está trabalhando. Quando parece que não tem progresso nenhum. Assim, rapaz, a minha vida não sai do canto. Eu estou aqui pelejando, evangelizando minha mãe, meu pai, meus filhos, meu marido, minha mulher, e não sai do canto, não muda nada. Todo dia do mesmo jeito. Não tem uma novidade. Para você está parado, para Deus não está não. A coisa está acontecendo por baixo do solo. O agricultor, ouça-me, dorme e acorda, e a semente cresce. Assim também o evangelho age nas profundezas do coração. Mesmo quando não há sinais exteriores, ele está lá na profundeza do coração. Pais que ensinam seus filhos, pastores, presbíteros que pregam fielmente, cristãos que testemunham do evangelho, todos semeiam, mas não controlam o crescimento. Quem controla é o Senhor. Apenas o Senhor. Vivemos em uma época de resultados, irmãos, como eu disse no início, na introdução desse sermão. Então nós queremos ver a coisa acontecendo agora. Nós estralamos os dedos. Bora, menino, vai. Olha a hora, menino, bora, é rápido. Nós não temos muito tempo para as coisas. Nossa geração não tem mais tempo de encontrar-se na feira e ficar conversando 30 minutos. A maioria de nós nem na feira vai. Porque não dá tempo. A impaciência espiritual é uma característica do nosso tempo, mas a impaciência espiritual é uma forma de incredulidade, meus irmãos. Nós queremos ver Deus agindo rapidamente, o relógio de Deus não é o nosso. Não dá para a gente dizer a Deus, ó Senhor, ó a hora, Senhor, veja aí, Senhor, Senhor, cuida. Não, irmãos. Não, irmãos. Mas olhe que a gente faz isso, viu? Ainda que disfarçadamente. Deus está agindo, mesmo quando o nosso coração não discerne, achando que tudo está parado. Deus está agindo em silêncio. Eu me lembro da minha infância, nas reuniões de oração da igreja, que vinham aquelas irmãs bem fervorosas, e elas diziam essa frase: Deus age em silêncio. Parece uma frase bem pentecostal, mas essa frase tem um teor teológico bíblico construído em cima desse texto. Deus está trabalhando invisivelmente e em silêncio. A semente não cresce, como nós vimos, por causa do semeador. E isso nos ensina que o reino de Deus nos instrui a uma postura humilde. O reino de Deus não avança por causa das nossas obras. Não é por causa de um homem, não é por causa de um grupo, não é por causa de uma igreja, de uma denominação que o reino de Deus avança. É por causa do próprio Deus que o reino de Deus avança. Por isso que a Escritura diz que as portas do inferno não prevalecem. A igreja vai empurrando as portas e vai avançando.
Esta consciência, irmãos, destrói a nossa vaidade. Destrói a vaidade ministerial, destrói qualquer pretensão humana de glória terrena. O reino de Deus é misterioso. Ele cresce em silêncio, de modo invisível aos olhos do mundo, mas visível aos olhos da fé. Aquele que crê no Evangelho sabe como Deus pode fazer as coisas. Vejamos o versículo de número 30. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O grão de mostarda, naquele contexto do Novo Testamento, era uma semente desprezível, insignificante. Que importância tem isso? Faça um teste. Venha para cá, para o centro, um dia de sábado. Um dia qualquer que o comércio esteja bem aquecido. Pare qualquer pessoa aleatoriamente, pare 10 pessoas e pergunte a ela qual a importância do evangelho no mundo. Pergunte a elas. Qual a importância do evangelho no mundo? Não é difícil que muitas delas digam nenhuma. Para mim, eu respeito a religião de quem quer que seja, mas para mim não faz diferença. Isso não é novo, não se escandalize. Jesus disse, é como um grão de mostarda. Ninguém liga para isso. Ninguém trata aquilo como algo verdadeiramente importante, mas aquela sementinha vai crescer e muitos serão beneficiados por ela. Muitos estarão à sua sombra. Nós estamos debaixo dessa sombra, irmãos. Grant Osborne, comentando essa passagem, diz o seguinte: o grão de mostarda representa a desproporção entre o início e o fim do reino. O ministério de Jesus parecia insignificante, mas o seu impacto alcançará o mundo inteiro. O ministério de uma igreja local pode ser insignificante, ela pode ter 20 membros. Para que uma igreja seja impactante, ela não precisa ter 3.000 membros, entende? Ela não precisa. Ela não precisa ter um templo para 35.000 pessoas sentadas. O que ela precisa é comprometimento, ser uma candeia em cima do velador. A igreja de Tessalônica era uma igreja pequena. Mais tarde Jesus disse, eu sei que tu tens pouca força. O que é que diz o resto? Lembram? Não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Jesus disse em outro lugar no Evangelho, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Jesus nunca precisou de uma grande multidão para fazer uma obra muito grande. Nunca precisou, irmãos. Ele nunca precisou. Ele só precisou de 12 homens. Só precisou de 70 discípulos. Ele tinha um grupo pequeno com ele, de homens e mulheres. Mas só bastava isso. Ele só precisou de 2 pães e peixes para fazer um grande milagre. Deus começa com o pequeno para mostrar a sua glória. Por isso que aprendemos, não despreze os pequenos começos. O reino não nasceu nos palácios, nasceu numa manjedoura. Pequenininho. A manifestação desse reino começa numa manjedoura, um lugar de animal comer. Jesus nem teve berço. Muitos aqui tiveram berço. E uns até bem chiques. Jesus, ali, naquele contexto, não chamou os grandes reis para serem os pregadores. Ele não chamou as grandes personalidades. Ele chamou pecadores e pescadores. Deus usa o fraco e continua usando o fraco
Deus glorifica o seu nome na nossa fraqueza, irmãos. Se sua fé é pequena, fraquinha, lembre-se de uma coisa: Deus faz muito com pouco, desde que esse pouco esteja em suas mãos. O reino de Deus cresce em amplitude e profundidade. O que isso quer dizer? O evangelho não alcança apenas mais pessoas, ele transforma profundamente aqueles que alcançam. A ideia não é somente o evangelho chegar, a ideia do evangelho transformar. Isso é o reino. Não é apenas a palavra ser proclamada, mas a palavra ser implantada e Deus fazer aquilo crescer. Então o evangelho não chega apenas, ele transforma. O reino não é apenas uma expansão numérica, mas é uma renovação espiritual, irmãos. Assim como era naquele período. Muitos ainda estão correndo de um lado para o outro, procurando pregadores famosos para ouvir. Isso não é sinônimo de crescimento do reino. Não é sinônimo. Deus não se impressiona com números. E Jesus vai mostrando isso no Evangelho, registrado por Marcos várias vezes. O verdadeiro crescimento é o que produz abrigo, sombra e descanso. Esse é o crescimento. O verdadeiro crescimento é aquele que produz abrigo, sombra e descanso. Como a árvore produz isso para as aves. A figura que Jesus coloca aqui da árvore é maravilhosa. Essa parábola aponta também para a consumação, meus irmãos. O reino que começou em Belém encherá toda a terra na volta de Cristo. Nenhum poder humano pode detê-lo. Nenhum. Nenhuma oposição humana pode vencê-lo. O que Deus começou, Deus terminará. O que começou com um punhado de discípulos, terminará com uma multidão de todas as línguas, povos e nações diante do trono do Cordeiro. Ali nós vamos observar negros, brancos, pardos, morenos, amarelos. Povos estarão ali diante de Deus, dizendo: bendito é o Cordeiro que venceu. Aquele reino pequeno, subestimado, como um grão de mostarda, virará uma grande árvore. O reino é irresistível. O reino é irresistível. Meus irmãos, para concluir aqui, preciso dizer algumas coisas a vocês. Essas parábolas do Evangelho de Marcos, estamos concluindo hoje, essa parte de parábolas, nos mostram que o reino é ao mesmo tempo revelador e misterioso. Ao mesmo tempo o reino é irresistível, ele ilumina, ele cresce, ele triunfa, ele avança quando o mundo zomba dele, quando a igreja é pequena e quando a fé parece muito fraquinha. Deus está dando crescimento. Mais uma vez, Calvino diz que o evangelho pode parecer frágil, desprezado, mas contém em si a vida eterna. Deus o fará prosperar no tempo determinado. E nenhum poder humano impede o avanço do evangelho. Nenhum poder humano. Nem a igreja impede o avanço do evangelho. Nem Satanás, nem os demônios. Por fim, meus irmãos, o evangelho não é uma curiosidade espiritual, mas é luz que revela tudo. Se negligenciarmos a escuta do evangelho, viveremos nas sombras da fé. Sombra da fé é incredulidade. Então sirva a Deus, e sirva a Deus pacientemente, porque a obra de Deus não precisa de nossa pressa, mas da nossa fidelidade. A obra de Deus não precisa da nossa pressa, da nossa fidelidade. Continue semeando na família, no trabalho, na igreja, no mundo. Continue semeando. Mesmo quando nada parece acontecer, confie. Deus trabalha na terra. Deus trabalha no coração. O reino de Deus nos ensina que a história caminha para o dia em que toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A fé nos faz viver já agora a luz desse futuro, que é certo, irmãos. O reino de Deus é invisível aos olhos do mundo, mas invencível nas mãos de um rei todo-poderoso. É aquele cavaleiro do cavalo branco.
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino de Deus cresce no silêncio, floresce na fidelidade e triunfa na eternidade. Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que esta palavra cresça no nosso coração, que ela nos tome durante essa semana, que ela reverbere os nossos ouvidos, que ela nos traga reflexões e mais reflexões, que ela nos desperte o desejo de voltarmos ao texto, lermos novamente, aprofundarmos o nosso entendimento dessa passagem. Alimenta, Senhor, a tua igreja pela pregação. É o que nós te oramos. Abençoa a tua igreja, esta congregação, Senhor. Pedimos pela vida de Valdir, que o Senhor estabeleça totalmente teu servo. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade manifesta a Valdir e a Kétora. Que o Senhor restabeleça ambos. Que vejamos mais uma vez teus servos bem, servindo ao Senhor. Abençoe, Senhor, nossa igreja, para que seja essa candeia, revelando o Evangelho naquele espaço que o Senhor nos colocou, naquilo que o Senhor nos deu responsabilidade de testemunharmos. Que o Senhor nos use com poder, que os nossos corações sejam ousados em comunicar o Evangelho, perseverantes, mesmo quando os nossos olhos não veem resultado algum e parece que nada está acontecendo. Lembra-nos desse texto, Senhor. Lembra-nos dessa passagem. Salva pecadores aqui. Converte corações aqui. Queremos ver isso, Senhor. Queremos ver batismos acontecendo. Pessoas professando a fé no Salvador. Queremos ver pessoas conhecendo a graça e entregando-se a ela. Queremos ver a renovação da membresia dessa igreja e os bastões sendo passados e repassados para as novas gerações. E a tua obra continuar acontecendo com fidelidade. Não permita que a tua igreja esmoreça, Senhor. E nos lembra sempre que, mesmo na nossa fraqueza, somos também como um pequeno grão, uma pequena semente, mas que o Senhor faz florescer e crescer, e o seu nome é glorificado. É o que nós te oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos professar nossa fé. Vamos ler o Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por este dia, pelos cultos que aconteceram hoje, pela EBD. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Obrigado porque ela já começou assim, debaixo da tua bênção, com o teu povo reunido para te adorar. É isso que nós te oramos, no nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu.
Jesus bendito, se cobre estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém. Amém. Sentem um pouco, irmãos. Avisos da semana. Nossa programação segue normalmente. Na terça-feira temos culto de oração, 7h30. Na quarta, 6 horas da manhã, culto de oração aqui pela manhã. E na quinta-feira, culto de doutrinas, também às 19h30. Na próxima quinta-feira, nós vamos estudar sobre espiritismo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre seitas e heresias. Então, vem estar conosco aqui também. No domingo, temos nosso culto matinal às 9h30, EBD de 10h30 e culto vespertino às 18 horas. Que o Senhor abençoe nossa semana. Temos visitantes conosco. Se você está nos visitando, por favor, levante uma de suas mãos. Muito bem. Como nós dizemos, irmãos, sejam bem-vindos. Amém. Pode ser. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pelas orações, mais uma vez, pelo tempo que eu estive na Conferência Fiel de Pastores e Líderes na semana passada, de segunda até sexta-feira. A Conferência Fiel é a mais importante conferência teológica para pastores do nosso país. Uma das poucas que se mantém fiéis à teologia reformada, à sã doutrina. Então, ir à Conferência Fiel, é importante que os irmãos saibam disso, é um tempo de estudos, não é um tempo de passeio. A programação começa de 9 da manhã e termina de 11 da noite. De terça até sexta, né? Eu tive que voltar na sexta porque eu precisava estar aqui no sábado, porque eu tinha um compromisso com as minhas ovelhinhas, meio das crianças. Então, é um tempo de estudo, de aprofundamento teológico. Esse ano nós refletimos sobre autoridade espiritual e foi um período riquíssimo. Então, que os irmãos estejam orando também pelo Ministério Fiel, que tem ajudado muitos pastores no mundo todo, principalmente na África agora. Estão avançando muito para a África, fazendo conferências para pastores em países muçulmanos. É um trabalho muito arriscado. Então, que os irmãos estejam orando pelo pastor Tiago Santos, que é o presidente do Ministério Fiel, e por toda a equipe da Conferência Fiel e da Editora Fiel. Que Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão tocar? É? Terminou, irmãos. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os céus. Em todo transe agudo, fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel. Igual não há na terra,
bossa nova em sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz. Em seu filho escolhido, sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar. Vivemos assustados, o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, três mulheres, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Se eu vou a comunicação aqui, ela caminhou. Sei não, viu? E som, dois.
Ei, som. Está saindo aqui. Ei, som. 2. Tá saindo aí. E aí, Deus, vai, tudo bom? Ei, som. 2. No caso, tem que ver pra aumentar aí, entendeu? Tem que ver pra aumentar aí no botão. Vamos lá aí.